sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. E vamos ler do verso 13 até o verso 17. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17. Memorize sempre em esses textos. Vamos ler. O que ele já fez por nós. Olha como isso é magnífico, é glorioso. Ele nos libertou. De onde ele nos libertou? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora que eu estou neste reino, fui transportado, o que eu encontro? No qual, neste reino, nós temos a redenção, o fim de toda escravidão e a remissão dos pecados. Quem é que fez isso por nós? Este ou ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, que é Cristo, foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e sobre a terra. Em quais dimensões? Na dimensão visível e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o sustentador de tudo, nele tudo subsiste. Então, Paulo começa a apresentar quem é Jesus, quem foi que nos libertou, nos transportou, nos redimiu e quitou nossa dívida. E apresenta Jesus como o Criador de todas as coisas. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso, no nosso mundo visível aqui. Vamos lá para a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11. E vamos ler, a tônica está no verso 3. Mas vamos ler desde o verso 1, Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, fé não é certeza das minhas emoções, dos meus sentimentos, não. Fé é certeza de coisas que se esperam e uma convicção de coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Agora nós vamos falar sobre isso. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de onde? Das coisas que não aparecem. Então, Cristo é o Criador. Agora, Paulo revela que nós entendemos que o universo foi formado. Tudo isso que você vê, vamos falar só no nosso nível terreno. Tudo isso que você vê, o sol, a lua, as estrelas, as vegetações, as florestas, os animais, a terra, a água, tudo que existe foi formado, veio a existir de onde? Pela palavra de Deus. Aí mesmo em Hebreus, volta um pouquinho no capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus, vamos ler ali o verso 1 e 2, que diz assim: havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais. Quem são os pais que ele se refere? Todo o pessoal do Velho Testamento. Então, como que Deus falou para o pessoal do passado? Falou de muitas formas, de muitas maneiras, através dos profetas, de quem no passado profetizou. Como é que Deus vai falar nos últimos dias, a voz de Deus para nós hoje? Nesses últimos dias, como que Deus falou com cada um de nós? Nos falou pelo Filho. Como que Deus fala agora nos últimos dias? Pelo Filho. Ele fala através dos profetas. Não, tudo aquela palavra dos profetas para a velha aliança já se cumpriu.
Para nós agora, a voz de Deus é falada pelo Filho. E qual é a voz do Filho? É o Evangelho da graça de Deus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também esse Filho fez o quê? O universo. Então, quem foi que nos libertou do império das trevas? Quem nos transportou? Quem nos redimiu e quem quitou a nossa dívida? Nós falamos da encarnação de Jesus na pregação passada. E hoje vamos falar de Jesus criando o universo pela palavra de Deus. Então, vamos agora, Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Vamos ver aqui. Vamos trabalhar nisso um pouquinho agora. Desde o verso 1, esse está fácil de achar. Vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aqui, ó. Minha vida era sem forma e vazia. Que a gente canta aqui, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando esse pastor, ele compôs esta música, ele já vivia há muitos anos no sistema. E ele viu que a vida dele estava que nem a terra antes da criação, sem forma e vazia, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia sobre a face do abismo, né? O Espírito de Deus parava sobre as águas. Agora, Deus, ele vai começar a criação. A terra está sem forma e vazia. E Deus vai começar a criação. Aquilo que nós lemos lá, pela fé nós entendemos, só entendemos que o universo, esse mundo que nós estamos vivendo, esse nosso universo, ele foi criado ele veio existir pela palavra. Então, olha que coisa interessante. Agora Deus vai começar a criação aqui na terra. E vamos ler. Então, verso de número 3, vamos bem devagarinho. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Dá uma paradinha aí. Então Deus vai começar a criação. Antes dele proferir a palavra, lá na mente dele, na sabedoria dele, ele já tem toda a engenharia, todo o esquema de como vai ser a luz. Ele não vai falar uma palavra vazia para ver se acontece alguma coisa. Dentro dele, na sabedoria dele, no esquema, na engenharia dele, ele sabe como a luz vai ser, como ela vai aparecer, ele sabe a substância dele, ele sabe tudo detalhadamente. A coisa já é viva dentro dele. Ele só vai materializar aquilo do lado de fora. Então, como ele faz? Ele chega, ele dá uma ordem, olha a palavra, olha a palavra, haja luz. E aquilo que estava na mente dele, tudo certinho aqui dentro dele, vai e se materializa, acontece exatamente como ele projetou e como ele falou. Você entende isso? Eu já falei isso muito aqui no passado, preciso voltar a falar essas coisas. Ele já sabia como a luz seria, todo esquema, tudo certinho, ele não vai falar uma palavra vazia. Então, quando ele fala assim, haja luz, aquilo, o poder dele se manifesta e se materializa justamente aquilo que ele falou. Haja luz e houve luz. E o que aconteceu? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Então, como esses céus que nós entendemos e vemos veio a existir? Deus sabia como ele existia, como ele seria, tudo certinho. Então Deus chama a existência, ele traz à existência esses céus
E aconteceu exatamente como ele ordenou com a sua palavra que acontecesse. Verso de número 9, disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Então Deus ordenou que se ajuntasse as águas debaixo do céu num só lugar, e apareceu a porção seca. Então a terra é materializada conforme o poder de Deus, conforme o projeto de Deus, conforme tudo aquilo que estava na mente de Deus, igualzinho como Ele ordenou com a sua palavra, veio a existir. Você acredita nisso ou não? Você está entendendo isso? Então veja Jesus dizendo: aconteça isso, aconteça aquilo, as coisas se materializando conforme a sua ordem. Verso 11, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então imagina nosso planeta todo grande. Ele ordena que as relvas, e as árvores frutíferas que têm semente, deem fruto. Você já fez pipoca numa panela, Você põe lá o azeite bem quentinho, joga o milho, tampa, daqui a pouco começa o quê? Imagine uma criação em escala aqui no nosso planeta, no tamanho da nossa Terra, a relva aparecendo, as árvores frutíferas assim. Elas não começaram como semente, elas já começaram maduras. Então imagine nesse planeta todo aparecendo um monte de árvores se esticando e crescendo, e a relva se estendendo, uma criação em larga escala, que nem uma panela estourando milho de pipoca, todo o planeta. Olha que coisa extraordinária. E Deus não fez isso aleatoriamente. Deus sabia como seria a relva, como seria cada árvore, cada uma como produziria o fruto, como seria o tipo de semente, que sabor ela teria, que gosto ela teria, que cor ela teria. Você está me acompanhando? Aí você vai lá, aquele pé de abacaxi espinhento daquele jeito, você tira aquele abacaxi, aquela casca grossa, você vai comer aquilo doce, gostoso. Se tiver muito azedo, faz um suquinho, Deus projetou como seria o abacaxi, detalhadamente, o líquido que ele teria, o sabor dele, a planta que ele viria, o espinho que ele teria, detalhadamente. Sim ou não? Aí você vai comer uma jaca, lá eu gosto de comer jaca. Você gosta de comer jaca? Eu nasci aqui, mas eu gosto de farinha, de jaca, das pimentas. Eu sou meio lá de cima, daqueles irmãos abençoados lá, hein? Vou brincar, ia mandar você fazer uma coisa com a mão aqui, não faz não. Aquela jaca, eu era criança num lugar lá, e tinha aquela enorme árvore, uma jaca gigante desse tamanho lá em cima. Eu não conseguia chegar lá nunca. Aí inventaram lá umas bambu, umas coisas, tirava aquela jaca, quando chegava em casa ia abrir, Tem dois tipos de jaca, é isso mesmo? Uma molengona e uma durinha, mais docinha, Aí a gente enfiava o dedo, primeiro pegava o visgo para caçar passarinho. Quem já fez isso? Só quem tem mais de 60. Ficava molhando a mão, tirando aquele líquido branco, fazendo aquela, que nem um chicletão, Punha na água, depois ia caçar passarinho. Coitado, eu caçava passarinho, olha que coisa triste. Coitadinho deles, Tinha gaiola com passarinho. Ainda bem que eu me converti, viu? Mas você tirava aquela coisona de dentro. Tem uns que não gostam muito. Para mim, o mole duro é uma delícia aquilo ali. Jaca, Deus pensou aquela árvore, como a jaca viria, o sabor dela, a seiva dele, pensou tudo detalhadamente, minucioso. Pensou ou não pensou? E aquilo nasce perfeitamente, com a vitamina certa, com a cor certa, sim ou não? E a melancia redondona, no verão agora você comeu bastante melancia?
parece uma trepadeira no chão, que nem uma abóbora, aquela melancia enorme, verde, você abre aquilo ali, um vermelhinho lindo, não é aquela coisa tão super doce, mas aquilo é diurético, eu mastigo até a sementinha, eu aprendi que comer semente de abóbora faz bem também, como até com a semente, eu mastigo tudo. E Deus planejou tudo isso direitinho, você vai estar com aquela sede, pegar aquela laranjinha, laranja Bahia, quando era criança, mas a laranja Bahia vinha desse tamanho, você lembra disso? O umbigo dela era uma mexeriquinha, agora não existe mais laranja Bahia, para onde foi isso, gente? Você compra uma laranja Bahia, uma coisinha assim, meia xoxa lá no mercado, mesmo assim, para matar a saudade eu compro. Pega aquela laranja, descasca aquela coisa gostosa, eu gosto de coisa meio azeda, xixi para limão não? Você sabe que eu tinha um pé de limão vermelho em casa, e eu e minhas irmãs faziam assim, estou me revelando aqui. Vamos chupar limão, vamos pegar um pouquinho de sal no guardanapo. Cortava aquele lá, punha limão com sal, ai que delícia, dá até água na boca até hoje falando nisso. Já chupou limão com sal? Aquela laranja, aquele limão, aquela manga, você gosta da manga Palmer, hein? Sim ou não? Abre aquela casca, não tem quase fio, é doce, né? Você come, escorre aqui, escorre. Que delícia, geladinha, hein? Quer comer com mais cuidado, passa a faca, tira assim, corta em tira, né? Isso não precisa. Mas eu gosto de lambuzar, que nem quando eu fazia com criança, tinha um pé de manga coquinho em casa, assim, ó. Você pegava aquilo, a mãe olhava para a gente, você estava amarelo aqui de chupar a manga. Tudo Deus fez, a cor, a vitamina que teria lá, o sabor, o jeito, a semente, como iria se multiplicar. Coisa linda, gente. A gente vê isso todo dia, e a nossa natureza maligna é tão ruim, nós somos duros para enxergar a beleza, a coisa linda, os sabores, as vitaminas, ter o prazer de comer essas coisas. Nós somos tão ferrados na nossa natureza, que a gente faz isso tão automaticamente e não valoriza. O Brasil é um lugar abençoado, vai numa feira, pode estar caro. Você vê um mundo de coisas que você não vê em lugar nenhum, sim ou não? E quando Deus disse, apareçam as árvores frutíferas, cada um com a sua semente, e deu seu fruto, e aquilo foi pipocando, e a terra se enchendo da criação de Deus. Acompanhou isso comigo? Sentiu água na boca aí, hein? Que gostoso, né? Jesus fazendo tudo isso, sabia tudo como seria, se preocupou, o gosto que a gente ia sentir, o sabor, doce, salgado, azedo, menos, mais, a cor, como atrairia os nossos olhos, fantástica a criação de Deus. Continue dizendo, continue em frente, 12. A terra, pois, produziu as ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. E disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, o menor para governar a noite, a lua, e fez também as estrelas. Quando a gente era criança, hoje eu estou falando quando a gente era criança, né? Não tinha luz elétrica na rua, não tinha asfalto, era barrão, né? A gente saía à noite assim no quintal, não tinha nem televisão, final de década de 50, início de década de 60. Você saia assim, era um monte de vagalume, vocês lembram disso? Acendia e apagava, a gente ficava tentando catar aquilo, eu e a minha irmã, era uma multidão. Você olhava para o céu, tinha aqueles blocos de estrela, lembra isso? Parecia cacho de uva, não parecia? De vez em quando você olhava assim, corria lá uma estrela cadente, a gente falava, faça um pedido para ela, né? Lembra essas coisas? Aquele céu, você viu o Cruzeiro do Sul, você vê aquele monte de estrelas, aquela coisa fantástica, um céu lindo, quando estava aberto, a gente deitava no chão assim, ficava olhando para aquilo. Tudo isso foi criado por Deus, as estrelas, cada uma das estrelas, o sol,
acorda cedinho. Você está acostumado que o sol não liga muito, né? Mas eu curto o sol. Eu curto. Eu acordo bem. Você sabe que eu acordo cedo. Aí sento lá na área assim ali de casa, eu sei que o sol vai nascer no leste ali. Daqui a pouco eu vejo, tem uns eucaliptos assim, eu vejo ele brilhando, um risquinho. Glória a Deus. Então vem aquele sol lindo, ele não acaba. Desde que você nasceu. Coisa de criança, né? Você vê ele brilhando, às vezes você olha para ele e quer até fugir dele. Coisa linda, olha como a nossa natureza está tão morta que a gente não enxerga essas coisas. E vem aquelas estrelas à noite, vem aquela lua. Você já parou para ver a lua? Agora aqui em São Paulo, quando você não vê mais nada, aquela lua linda, a gente parava assim, ficava olhando aquilo, curtindo aquilo quando era criança. Não tinha outra coisa para fazer, não tinha nem televisão. Tudo isso veio à existência pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja o firmamento e os seus luzeiros, o sol apareceu que nem um botãozinho assim. Você olha, tem milhões de estrelas, impossível contá-las. Tudo isso apareceu porque Deus chamou a existência. Está enxergando isso ou não? Parece coisa de criança, mas talvez você não tenha visto isso ainda. Verso 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Olha para os seres, os peixes, você vê peixe rosa, peixe azulzinho, peixe amarelinho, um azul mais escuro, um tipo de um bordô, não vê? Você vê aquele enorme tubarão, aquelas baleias, tudo isso Deus sabia como cada um seria, a natureza de cada um, como eles viveriam, o cavalo marinho, você vê em aquários, peixes que você nunca viu na vida, coloridos, lindos, tudo isso começou a pipocar nas águas pelo poder de Deus, tudo vivo, tudo maduros, tudo pronto, sim ou não? Olha os detalhes das cores deles, o jeito, um é de couro, outro é de barbatana, um é de um jeito, tudo detalhadamente foram criados e chamados de existência pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E as aves então, acorda cedinho, agora acabou o tempo da sabiá. Sabiá canta até setembro, outubro, quando ela vai dar cria, né? Quem não ouviu uma sabiá? Buru, buru, logo cedo. 4h30 a bichinha está lá, me acordando, olha a sabiá, é o tempo dela. Para aquele bem te vi, peitão amarelo bonitão. Mas eu falo aqui de São Paulo que não tem quase ave colorida, né? E a sabiá, o bem te viu, beija-florzinho, aparece lá em casa, vem, dá uma rezinha, sai da flor assim, tranquilamente, pequenininho, miudinho. Tudo isso veio existir. Deus sabia como seria o corpinho de cada um, o canto de cada um, o que cada um comeria, qual seria a cadeia alimentar de cada um, tudo detalhadamente, o canto, a cor das penas, o bico, e quando ele fala para eles existirem, vem aquele monte pipocando e se materializando, todos lindos, sim ou não? Pela fé entendemos que todo esse universo foi o que? Formado como? Pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir de uma outra dimensão, daquilo que não existe. E quem é o Criador de todas as coisas? Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nós não estamos crendo num Deus pequeno, um Cristo fraco. Entende? Quem foi que nos libertou do império das trevas? Foi Ele. Quem nos transportou? Foi Ele. Quem nos redimiu? Foi Ele. Quem fez a expiação dos pecados? Foi Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, não é fraco não. E tudo veio a existir pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra.
Um Deus que opera pelo poder da sua palavra. Vamos continuar a leitura. E Deus os abençoou, verso 22, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, na terra multiplique as aves, e houve tarde e manhã o quinto dia. E o verso 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, os animais domésticos, né? Quem gosta de gatinho? Eu não gostava de gatinho, mas os gatinhos entraram em casa e eu passei a gostar deles. Os cachorrinhos dão um trabalho, né? Vem aquele gatinho lá, amarelinho com os olhos azuis. Que coisa linda, olha para os olhos dele. Deus pensou o detalhe dos olhos, a combinação com o pelo, tudo direitinho, né? Só não gosto daqueles cachorrinhos desse tamanho, carinha meio de caveira, assim, brabo, nem sei o nome daquilo. E vem aqueles gatos e cachorros lindos, são os domésticos. Os répteis, os animais selváticos que são da selva, segundo a sua espécie, assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então todo esse nosso universo, ele veio a existir pela palavra de Deus. Vamos agora para Marcos, capítulo de número 4. Ou melhor, já está o tempo adiantado. Vamos para João, capítulo de número 11. Jesus utilizou o poder da palavra em várias fases do seu ministério, mas quero narrar uma aqui com você. João, capítulo de número 11. Nós vamos ler versos. Você conhece a história do Lázaro que Jesus ressuscitou? E Jesus ressuscitou Lázaro. Vamos do verso 39 e diante. Lázaro já havia morrido fazia 4 dias. As irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus se demorou e não veio. E quando Jesus Cristo vem, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Então Jesus chegou, né? E vamos ler do verso 35. Então Jesus ouviu todos eles falando essas coisas. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Aí Jesus chega lá, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Dito isto, agora Jesus vai praticar aqui o poder da palavra e da autoridade que ele tem. Tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Saiu aquele que estivera morto, e tendo os pés e as mãos ligados e atados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixaram ir. Lázaro está morto há 4 dias, o corpo dele já está em decomposição, já cheira mal. Jesus manda tirar a pedra, né? Ele dá uma ordem, ele vai usar esse poder da palavra que é ele, que é a autoridade dele. Então ele diz: Lázaro, né? Ele clamou, ele não falou assim baixinho: Lázaro, vem para fora. Lázaro já havia morrido. Fica essa tua mente nisso agora. Ele já estava fora do corpo há 4 dias, ele já tinha entrado na dimensão espiritual, já tinha visto muitas coisas por lá. Sim ou não? E o corpo dele já está em decomposição. Mas quando Jesus ordena, pelo poder que ele tem, pela sua autoridade na palavra: Lázaro, vem para fora. A palavra foi lá onde Lázaro estava, trouxe ele daquela dimensão de volta, trouxe ele para dentro do corpo. Aquele corpo em decomposição instantaneamente ficou saudável, e ele sai todo amarrado. Ele não saiu assim pulando, no filme pode até aparecer, mas ele sai pairando assim, ó.
todo amarrado, enfaixado. Você sabe que enfaixa o corpo todo, não dá para os pés se movimentar, nem para a mão, fica assim, ó, que nem uma múmia. A palavra foi até lá onde ele estava, trouxe ele de volta, materializou ele no corpo, ressuscitou ele, ele saiu vivinho. Trouxe Lázaro da dimensão de lá e trouxe de volta, instantaneamente aquele corpo se tornou um corpo normal e saudável. Tudo isso ele fez pelo poder da palavra. Então você está vendo, olha, nós não estamos crendo num Cristo pequeno, que está tirando um braço de ferro com o diabo e parece que o diabo está vencendo. Nós não estamos crendo em alguém limitado que toma susto. Aconteceu um tsunami, nossa, não sabia que ia acontecer esse tsunami, não tenho controle sobre isso. A palavra diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, diz ou não diz? Hoje eu já perdi alguns, fui lá, tomei banho, esfreguei e tal, já perdi, eu não tenho controle. Mas ainda que eu tenha perdido alguns, Deus não perdeu o controle dos fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça, nem dos seus. Então o que Paulo está dizendo? Vocês estão crendo nesses misticismos? Vocês estão crendo nesse asceticismo, voltando para a lei, crendo nessas sutilezas, essas coisas todas, perder o Cristo de vista. Ele é o Criador de todas as coisas. Todo esse universo veio a existir pelo poder da sua palavra. Nós existimos pelo poder da sua palavra. Tudo Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Ele é o sustentador de todas as coisas. E aquilo que Ele já fez por nós, eternamente, nunca mais será desfeito. Para sempre. Acredita nisso? Só para terminarmos, Hebreus capítulo de número 1. De novo, volta lá. Hebreus capítulo número 1, nós vemos 1, 2, só 1 e 2. Agora vamos ler o 3, o verso 3. Vamos ler de novo tudo, de 1 a 3. Hebreus 1, olha lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é esse Jesus? Olha lá. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, do seu ser. Presta atenção. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha o verso 3, parte B, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até hoje a criação está obedecendo. Até hoje os vegetais estão crescendo, obedecendo aquela palavra de Gênesis. Até hoje, se você pegar uma semente e jogar na terra, joga lá um milho, vai nascer um pé de milho. Até hoje o sol está cumprindo o seu itinerário, e a terra está cumprindo o seu itinerário, em volta da terra a lua, porque não pode parar. Lá no princípio ele ordenou a palavra do seu poder, não pode parar, não pode falhar. Os animais se procriam, não pode parar. Os vegetais crescem, não pode parar. Ele sustenta tudo. Tudo está obedecendo aquela palavra de Gênesis ainda. Entende isso? Então, meus irmãos, eu vejo muito irmão preocupado com o Apocalipse, tempo do fim. O que será? E a tribulação? Não liga para nada dessas coisas. Você precisa conhecer o Evangelho. Você é salvo. Quem é salvo não está com medo de tempo do fim, não está com medo de tribulação, se é antes e depois, ou Jesus já voltou, não está preocupado com essas coisas. Ele está tão fundamentado no Evangelho, ele está maduro no conhecimento, ele é salvo, ele sabe que é salvo de tudo, ele é salvo. Está com medo do quê? E todas as coisas, se for alterado alguma coisa, é porque Ele permitiu que fosse alterado. Porque se Ele não alterar, nada pode desobedecer. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Os colossenses se envolveram nas falsas doutrinas, perderam o Cristo de vista e ficaram escravizados num monte de coisas enganosas. É isso que a maior parte da igreja está escravizada nos dias de hoje. Perderam o Cristo de vista, a obra da cruz de vista, estão escravizados num monte de coisas enganosas, nas sutilezas, nas falsas doutrinas, e uma grande multidão está escravizada nisso. A igreja hoje, a maior parte dela é partido político. Quem que me libertou? O Criador de todas as coisas, que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Com coração sincero, Senhor, nós te adoramos profundamente, Deus da verdade, e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós te adoramos, Senhor. Que está o nosso coração inflamado pelo Evangelho da graça de Deus, inflamado pela palavra depois da cruz, inflamado pela nova aliança. Nós te adoramos profundamente e pedimos que essa simples palavra, esse arroz com feijão, venha alcançar todos aqueles que sairão dos túmulos, aqueles que serão liberados, despertados, os chamados, predestinados, venham acordar e sair dos túmulos definitivamente, Senhor. Alcance essas pessoas, nós cremos que será, e oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.